de França, professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Olá, professor, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem. Vocês, no Observatório de Brasília, tiveram um registro do que aconteceu no Japão na madrugada aqui, 3 horas da tarde de lá, não? Isso. A gente tem aqui o nosso equipamento, como é normal para um terremoto dessa magnitude, e registrar assim, o evento que aconteceu no Japão. O senhor que estuda esse tipo de fenômeno provavelmente se deparou poucas vezes com um terremoto de tamanha magnitude, não? Recentemente a gente tem 3 casos muito fortes, na verdade 4 casos muito fortes que ficaram na memória da população, que é o do Haiti, o do 2004 da Indonésia e também agora do Chile. Então a gente já começa a estar tendo mais movimento, principalmente por questão de um segundo grande momento de ondas gigantes. Agora, com desastres mais fatais, só o da Indonésia, né? Professor, esses terremotos que o senhor citou, eles têm alguma ligação? Quer dizer, para a impressão que a gente tem é que estão acontecendo mais terremotos agora e numa maior intensidade? Na verdade, não é bem isso. O que acontece é que existe um sistema de comunicação muito melhor e informações naturalmente, estão sendo muito maior. E os efeitos também de qualquer terremoto no mundo, eles têm um efeito hoje bem diferente dos efeitos que tinham tempos atrás, devido ao crescimento populacional. Então, a Terra sempre se movimentou, não dá para você dizer que está tendo acontecimento mais ou não, embora a gente tenha 2 casos, né, recente, 2004 e esse agora, mostrando o número de mortes no Japão ainda é pequeno, considerado como 2004, né? A dúvida é que é um país muito mais preparado e a gente, quer dizer, já enfrentou o terremoto devastador no começo do século passado, a Tóquio foi quase toda destruída, depois teve também o evento da guerra, quer dizer, é um país que não só está acostumado a enfrentar catástrofes naturais, mas também enfrentou a guerra, quer dizer, tem um histórico aí de reconstrução. Agora, há como saber que um terremoto desse tamanho vai acontecer com alguma antecedência, professor? Não, com antecedência não. E por isso que o Japão acaba se preparando para terremotos. Porque acontece qualquer limite de placas tectônicas, ou geralmente no Oceano Pacífico, vai gerar um grande terremoto. Vai ter um grande terremoto. Um dia vai ter um grande terremoto no Peru, um dia vai ter um grande terremoto no Japão, vai ter um grande terremoto nessas regiões. Então, o que é que o país faz? O país se prepara para eles. Então, a dificuldade maior agora é que a gente vê, mesmo com o terremoto de 8,9, é uma energia muito forte, mesmo preparado, a gente vai ter danos. Ele tenta diminuir mais os efeitos. Então, por isso, e terremotos de 8,9 no Japão têm um efeito bem menor em qualquer outra parte do mundo. Agora, professor, a gente viu esse tsunami que se seguiu a esse terremoto. É sempre assim? Quando há um terremoto com epicentro no mar, vem um tsunami na sequência? Não, só quando você tem uma região de colisão de placa tectônica. Então, uma placa mergulha sobre a outra, faz um movimento vertical no oceano e isso provoca esse tsunami, né? Professor, a consequência, porque a gente sabe que depois desse grande tremor, outros se sucederam de menor intensidade, alguns até muito intensos, de 7,4 na escala Richter, mas a tendência é que durante essa semana ainda haja outros tremores fortes? Com certeza, existe essa possibilidade, a gente não pode nem dizer que não vai ter e que vai ter. Então, existe a possibilidade, não é normal ter atividade após o grande evento. E, diferente de outros países, o Japão, as suas residências estão preparadas exatamente para aguentar diversos terremotos. Então, é diferente de qualquer outra parte do mundo. Em outra parte do mundo, o terremoto dessa magnitude a estrutura ia estar afetada, e depois da estrutura estar afetada, ela ia sofrer um efeito maior com as réplicas, né? As réplicas iam causar danos na casa e a casa ia cair, provavelmente. Mas no Japão não, é um país muito mais preparado. Agora, o que a gente viu é que é muito preparado para o tremor, mas não exatamente para a consequência de um tsunami, não é? Na verdade, o tsunami é porque existe sindics, existem algumas coisas que preparam essa onda não vir com tanta intensidade, mas mesmo assim, devido ao efeito e à energia muito forte desse terremoto, não deu para diminuiu bastante ainda, acredito, os efeitos de ondas gigantes, com alerta avisando a população saindo do local. Neste momento, professor, a gente vê imagens impressionantes, né, da onda invadindo, está perto aí de uma estrutura de uma ponte e os carros são levados assim como se fossem carros de brinquedo, uma imagem assustadora. E essas ondas tão intensas no Japão, elas tendem a chegar em outros países não com a mesma força?
Exatamente. A gente acredita que a força dela é menor, talvez o país que tenha um efeito maior seja Havaí, mas mesmo assim com um efeito bem menor do que se espera no Japão. Agora, professor, há alguma possibilidade de acontecer outros terremotos, não na região do Japão, mas em outras regiões no Pacífico Sul? Um outro tipo de repercussão também? Não só de ondas, mas também de tremores? É possível. A Terra está se movimentando como um todo, então não dá para você diminuir, porque